Muito bem, estamos a postos e mais uma vez vamos dar início ao Semana Esportes ao vivo para você, aqui pela TV Semana, programa desta quinta-feira, repleto de atrações, com muita coisa legal, com muita coisa bacana aí para você que está ligado com a gente em mais uma edição do Semana Esportes. Vamos falar da convocação feita pelo técnico Dunga, que foi realizada há alguns minutos atrás, é portanto notícia super quente. E a seleção brasileira foi convocada para os compromissos que terá contra o Uruguai e contra o Paraguai, jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Você vai ter os detalhes já aqui no nosso programa. Vamos falar também dos jogos da quarta noite, né, com destaque na Copa Sul Minas Rio, né, também chamada de Primeira Liga, por empate entre Atlético e América, com a despedida atleticana da competição. E temos também a rodada da Libertadores com as vitórias de Grêmio e de Corinthians. O Grêmio goleando em casa, o Corinthians vencendo pelo placar mínimo. Tem o noticiário Azul Celeste aqui no nosso programa. E tem, além de vários outros assuntos do esporte que estão aí sendo repercutidos no momento, claro, a sua participação através do facebook.com/Léo Baião, facebook.com/Léo Baião e do 9982-9757, 9982-9757, que é o zap que a gente disponibiliza para que você possa mandar o seu recado. Enfim, muita coisa bacana, muita coisa legal para ser noticiada aqui hoje e opinada por essa dupla fantástica que sempre está aqui com a gente para trazer as opiniões. Jorge Mendes Magalhães e André Chalab, hoje conversando com você, André. Muitos assuntos e a gente está aí firme e forte para trazê-los aqui ao vivo no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, Jorginho. Bom dia, pessoal de casa. Léo Baião, antes de comentar essas séries de destaques das manchetes do programa esportivo, embora o que eu tenho que falar agora não seja relacionado ao programa esportivo, é coisa rapidinha. Então, eu gostaria de dizer o seguinte. Ontem eu tive o prazer, Jorginho, de fazer uma matéria do programa Semana no Campo, nas proximidades de Dom Lara. Câmera 2, André, por favor. Câmera 2, perdão. Isso. André. Nas proximidades de Dom Lara, onde que eu conheci um produtor de queijo, que é, se não for o melhor, um dos maiores queijos, né, produtor de queijo de Caratinga, um queijo delicioso, e fiquei integrado, chateado para ver o estado da estrada que liga Caratinga a Dom Lara. É lamentável, Jorge, ver tanto buraco e tanto que aquele povo está sofrendo por mal conservação da estrada. É uma pena, dá dó. A prefeitura, o pessoal é responsável pela estrada aí do departamento de obras, vão ajudar o povo de Dom Lara, o povo merece. É difícil, tá, Jorge? Valeu o registro, é importante isso aí. O nosso departamento de jornalismo vai checar para tentar produzir uma reportagem e mostrar lá a situação que se encontra nesse local e as dificuldades que estão sendo enfrentadas por todos devido a essa situação. Bom, aqui o assunto é esporte. Jorge Mendes Magalhães, estamos juntos aí para mais um programa com muitos assuntos na área de esportes para serem abordados, com, sobretudo, a rodada de ontem, com Sul Minas Rio, né, com Libertadores, tem Libertadores hoje também, e tem seleção brasileira. A gente, às vezes, deixa a seleção em segundo plano, né? A gente está desencantado aí com a seleção depois daquele 7-1, mas a vida segue. Tem Brasil nas eliminatórias e o Dunga, como eu falei aqui nas manchetes, acabou de convocar a seleção para 2 compromissos contra Paraguai e Uruguai recentemente. Irão acontecer esses jogos e a gente, claro, vai acompanhar tudo que envolve essas partidas. Mas enfim, Jorginho, um abraço e seja bem-vindo. Um grande abraço, Léo, um grande abraço, André, trouxe de casa, né? Concordo plenamente com o André, tá? Tem que melhorar mesmo as estradas dos distritos, tá todas abandonadas, realmente. E quem quiser conhecer esse tão famoso queijo, né? Que o André falou aqui agora, Semana no Campo, todos os domingos, né? De 11 ao meio-dia. De 11 ao meio-dia, é só colocar lá no 16, no 301 ou no 6, você vai conferir tudo aquilo, né? Que o André está trazendo Semana no Campo. Ô, Léo Baião, vamos tocar o pau no burro aí, né? Vamos repercutir, né? Tudo que aconteceu na rodada de ontem, né? E vem seleção brasileira também aí pra gente. Muito bem. Bom, então vamos falar de imediato aqui de 2 dos jogos que movimentaram a noite de quarta-feira, falando primeiramente da partida isolada que tivemos ontem pelo Campeonato Carioca entre Friburguense e Fluminense. Friburguense e Fluminense estiveram em campo. O tricolor das Laranjeiras venceu por 2-1. Já está na tela para você os gols da partida, né? O Fluminense abriu o placar com o Cícero, né? Cruzamento na área, toque de cabeça, bonito gol do Cícero para marcar o primeiro gol do tricolor nessa partida. Fluminense 1, Friburguense 0. Né? O Fluminense está jogando sob pressão, enfrentando dificuldade, aí, inclusive na sua chave, na chave A, né? O tricolor estava com 7 pontos ganhos e precisava vencer, como venceu, para conseguir melhorar a sua pontuação e com isso tentar garantir vaga na próxima fase do Campeonato Carioca. Mas a Friburguense acabou
empatando o jogo com o gol do Bidu, né? A bola tocou na trave, o Cavalieri deu uma mascada ali, né? Deu uma, vamos dizer assim, uma vacilada, né? E aí o Bidu foi lá, esperto que foi, né? Aproveitando o rebote da bola na trave, tirou do Cavalieri, mandou para o gol. Friburguense 1, Fluminense também 1. Fluminense está empatando por 1-1. Enfrentou muita dificuldade, foi muito pressionado, mas já no fim, o Magno Alves, o bom e velho Magno Alves, o Magnata, foi lá e aproveitou o passe que lhe foi dado e rolou para o gol. Fluminense 2-1 no Friburguense. O Fluminense agora tem 10 pontos, né, e é o quarto colocado do Grupo A. O Vasco lidera com 17 pontos, Boa Vista tem 15, é o segundo colocado. Bangu terceiro com 11, o Fluminense foi a 10 e está na quarta colocação. Colocação esta que, se ele mantiver, lhe dará o direito de se classificar para a próxima fase, já que se classificam 4 equipes de cada chave para a próxima fase do Campeonato Carioca. Jorginho. O Campeonato Carioca em andamento, nessa rodada, né, foi um jogo isolado. Jogo isolado da rodada do final de semana, né, que o Fluminense está cumprindo aí tabela nessa rodada. Ver, né, as dificuldades, né, que os times grandes hoje têm de vencer os considerados pequenos, né? Você vê, no apagar das luzes, né, achou esse gol ali com o Magnata, né? Mas deu para mostrar também nesse jogo de ontem que o Fluminense precisa de pouca coisa, sabe? Se não fosse essa confusão, né, essa confusão interna, externa, né, que tem extracampo no Fluminense, talvez o time do Fluminense estaria melhor posicionado hoje. Não só no Carioca, mas também... Mas foi muito pressionado ontem, Jorge. A Friburguense fez como muitos pequenos fazem, né? Ela teve muitas oportunidades, mas não conseguiu converter as chances que teve em gol. E aí, fatalmente, sofreu o gol no fim e acabou ficando com a derrota. O empate ou a vitória da Friburguense seria mais justo por aquilo que a equipe apresentou. Pelo que o futebol não é justo, futebol, né? É assim, né? Quem faz, né, que ganha o jogo, né? Tem que ser bola na rede, né? É o detalhe, né? É o detalhe do Parreira, né? Um detalhe. Então, a verdade é o seguinte, está caminhando para ficar os 4 mesmo grandes do Rio, aí sim que vai se começar a falar em campeonato carioca. Mas serão 8, né? Certeza. Porque são 4 de cada grupo, né? Grupo A e Grupo B. Cada um já tem 8, totalizando aí vai 16. Pro mata-mata, né? Serão classificados aí 4 de cada chave, 4 da chave A e 4 da chave B. Mais 8 que irão jogar entre si, Jorge. E depois desses 8 que jogarão entre si, os 4 primeiros é que vão fazer o mata-mata. Vocês me ajudam. Passa desse regulamento esdrúxulo, né? Passa para o André. Uma série de jogos inúteis lá do Campeonato Carioca. André. Passa para o André que eu estou dormindo, eu vou guardar primeiro, porque olha... Mas a culpa não é sua, não. Eles que bolam regulamentos ruins. Para que essa né? quantidade de jogos, então? Pois é, fica imaginando. Diga lá, André. Ontem foi um famoso suspiro do Fluminense, né? Quem ainda não definiu se ele é vice, é Cuca. E até mesmo a questão do diretor de futebol lá, que estava uma questão de briga interna da diretoria. Uns a favor bate bem com o presidente. Isso, né? Outros a favor do Cuca, outros a favor do Levi, demitiu o vice-presidente de futebol. E realmente é lamentável, mas em relação ao jogo, esses times do interior do Rio, embora não sejam tão tradicionais como os grandes da cidade, da capital do Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro, como o Fluminense, Vasco, Flamengo e por aí vai, Botafogo, ele deu uma pressão no Fluminense, o resultado seria, né, mais justo seria o empate, para a tristeza do meu amigo Serginho e o Sérgio Filho, né? Eu não acredito, Jorginho, que o Fluminense está pronto ainda para definir hoje como campeão carioca. Eu acho que ele vai classificar, pode crescer no final, mas hoje que ele vai mostrar pelo futebol dele... Muito bem. Está muito aquém. Vamos falar da Libertadores agora. Vamos falar da Libertadores agora, tem muita coisa para falar aqui, tem que ser ágil, senão não consegue dar conta de tudo. Falando de imediato do jogo do Grêmio pela Taça Libertadores da América, né? O Grêmio ontem esteve em campo e recebeu a LDU. Eis que o tricolor gaúcho conseguiu uma belíssima vitória, né? Convincente, por 4-0 sobre a LDU. A gente tem os gols aí dessa partida, vamos trazê-los para vocês. Enquanto passam os gols aqui, eu já queria que o André e o Jorginho comentassem, né? Os gols foram marcados, o primeiro pelo Michael, né? O Grêmio então abriu o placar com esse bonito gol do Michael. O segundo pelo Bolanhos, né? O Miller Bolanhos, né? Uma contratação muito importante, muito comemorada por parte do Grêmio, de um jogador importante, está fazendo parte
do elenco tricolor gaúcho, né? O terceiro gol já vi na sequência aí foi do Henrique Almeida e o Everton fechou o placar, né? O Grêmio venceu por 4-0, repito, a LDU, a gente está vendo os gols, ainda está vendo o primeiro, mas enfim, né? O Grêmio agora com essa vitória por 4-0, havia perdido na estreia, né? Tá aí melhor posicionado no grupo 6 na tabela de classificação da Taça Libertadores da América, né? O Grêmio tem 3 pontos, o Toluca lidera com 4, é o primeiro colocado do grupo 6, o Grêmio é o segundo colocado com 3, a LDU é a terceira colocada, foi derrotada e também tem 3 pontos ganhos, e surpreendentemente o São Lourenço del Magro, da Argentina, né, que em 2014 foi até campeão da Libertadores, segura a lanterna aí nessa chave 4 ou melhor, na quarta posição da chave 6, do grupo 6, quarta posição para o São Lourenço com 1 ponto ganho. A gente está vendo aí os outros gols. Vamos repetir aqui quem fez os gols. O Maicon fez o primeiro, o Bolanhos fez o segundo, o Henrique Almeida fez o terceiro e o Everton fez o quarto nesta vitória, nessa boa vitória do Grêmio sobre a LDU por 4-0. Jorginho, diga lá. É o Grêmio recuperando aí, né, do desastre, né, no primeiro jogo lá no México, né, tomou de 2-0 e com a estreia do Bolanhos, né, já estreou fazendo gol. É o que nós dizíamos no programa de ontem, né? O Grêmio, no início da temporada, nós entendíamos que era o time brasileiro mais credenciado, né, a fazer uma grande Libertadores. Então, acredito que com essa vitória agora, o Grêmio vai ter mais tranquilidade agora, né, de trabalhar o seu time, trabalhar o seu elenco para disputar a Libertadores, porque é uma equipe que ficou bem posicionada no Brasileiro o ano passado e manteve toda a sua base, né, toda a sua estrutura. E agora, com mais algumas contratações, pode ter certeza que o Grêmio é um favorito, sim, a uma grande campanha, né, na Libertadores. Dizer para título, favoritismo, no momento ainda é cedo ainda, mas para chegar às finais, sim. Aquela raça, né, André? Aquela vontade, aquela pegada que os times gaúchos têm e que são importantes, né? É importante esse tipo de procedimento na Libertadores. É um comportamento que diz muito na Libertadores, né? Que é significativo na Libertadores e os gaúchos se caracterizam por ter esse tipo de comportamento, né? Jogar dessa forma. Diga lá. Olha, meu comentário aqui pode gerar até discordância, mas na verdade, se você analisar por questão do resultado, 4-0, excelente vitória do Grêmio. A questão dos 3 pontos, precisava, porque vinha de uma derrota fora de casa. Agora, o Grêmio não jogou um futebol que foi relativo ao placar do jogo. Não gostei do Grêmio ontem, Jorginho. Achei o Grêmio com uma pegada fraca no meio de campo, deu muito espaço para a LDU, principalmente a LDU no primeiro tempo. Deu mais posse de bola, teve mais posse de bola que o Grêmio. O Grêmio deixou ela jogar, entendeu? E outra coisa que me chamou a atenção no segundo tempo foi uma expulsão do jogador da LDU, que foi uma expulsão que eu procurei ver em todos os ângulos. Nem a televisão conseguiu identificar o motivo da expulsão dele. Expulsou no meio de campo, ele foi um volante da LDU, que facilitou o Grêmio conseguir as jogadas ali pelo meio. Você pode reparar que os três gols do Grêmio, 3 gols saíram pelo meio, em jogadas individuais. Então, em jogadas compactas, como o Grêmio vinha jogando no ano passado. Então, isso me preocupou em relação ao Grêmio, para se dizer hoje que hoje é um candidato hoje a chegar aí às finais da Libertadores. Então eu analiso que o Grêmio ontem não apresentou um bom jogo. Se não jogou bem, ganhou de 4, então quando jogar bem aí, a Alemanha que se cuide, né? Porque a tendência é ganhar de 7. Ganhou de 4, meu querido Abaião, muito mais por valores individuais, por jogadas individuais. Você pode ver que a jogada individual foi do Bolonhas, que ele driblou e ganhou na frente. O Henrique, no meio de 2 jogadores, cortou para dentro, chutou. O Marco veio com o drible também individual, separando e chutou, quer dizer, foi mais jogada em valores individuais do que jogada técnica. Muito bem, mas essa pegada sempre é importante, isso que eu falava aqui antes, o Jorginho, dos gaúchos, né? Os gaúchos, e em particular Grêmio e Inter, né? Eles têm essa pegada, essa disposição, essa raça que na Libertadores é fundamental, né? Eu entendo o comentário do André e concordo com ele em parte. A questão é o seguinte, em primeiro lugar, time nenhum brasileiro ainda está pronto ainda para exibir um futebol de alta qualidade, como nós gostamos de ver, né? Tático e técnico, né? E depois Libertadores é isso mesmo, Libertadores é jogar de competição, o time tem que ter pegada mesmo, nisso lá no Sul tem pegada, o time do Grêmio tem pegada, aquelas jogadas, né, de efeitos, elas somem mesmo em jogos da Libertadores, então, nesse muito aspecto bem. Aí, Libertadores é assim mesmo. Agora, o principal jogador da LDU, que é o número 10, muito bom meia, tanto pelo direito quanto pela esquerda, que ele atua,
Ele não jogou ontem, não estava no dia dele. Ok, André, vamos fazer a primeira pausa então, primeiro intervalo, mais Libertadores nós teremos no próximo bloco, na volta do intervalo, quando iremos destacar a vitória pelo placar magro do Corinthians sobre o Santa Fé, jogando em Itaquerão, né, na Arena Itaquera, em São Paulo. O Timão venceu por 1-0, está liderando a chave, mas venceu só por 1-0. Esperava-se uma performance melhor do Corinthians nessa partida. Vamos falar do Palmeiras, hein, brasileiro, que estará em campo logo mais. Marcelo Oliveira segue aí sob pressão. E vamos falar também da seleção brasileira. O técnico Dunga acaba de convocar o Brasil para jogos eliminatórios contra Uruguai e Paraguai. E a gente traz todos os detalhes para você na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esporte, que faz uma pausa rápida e volta já.